Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar um outro estilo literário, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Contexto histórico. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia. As mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do Iluminismo. O lema do Iluminismo era "Ouse saber". Essa expressão, esse lema, estimulou a discussão de assuntos políticos e ajudou a criar um clima de contestação que culminaria com a Revolução Francesa, provocando o fim da monarquia da França e espalhando por outros países ideias de liberdades que inspiram muitos movimentos de independência. O iluminismo ele abriu caminho para vários movimentos de independência por toda a América, inclusive no Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real. O movimento tem características reformistas, pois seu intuito era de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e às atitudes da época. O arcadismo é uma reação contra a linguagem rebuscada e as preocupações religiosas do Barroco. O arcadismo surgiu no Brasil em 1768 e durou até meados de 1836. A publicação de obras em 1768 de Cláudio Manuel da Costa marca o início do período Arcade no Brasil. Minas Gerais foi um berço de um vigoroso grupo intelectual, que se destacou tanto na arte literária quanto no envolvimento político. No Brasil, o arcadismo encontrou expressão num grupo de poetas que viviam em Minas Gerais, mais precisamente na região de Vila Rica, o principal centro econômico do país no século XVIII, em razão da descoberta de ouro e diamante. O envolvimento político está relacionado com a Inconfidência Mineira. Segundo o crítico Alfredo Bozzi, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois momentos do arcadismo no Brasil. O poético, que é o retorno à tradição clássica com a utilização de seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. Por isso que o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, porque ele retoma alguns valores clássicos, como o belo, o bem, a verdade, a perfeição, e relacionando tudo isso com a natureza. O ideológico é influenciado pela filosofia presente no Iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Enquanto o quinhentismo sofreu influência direta de Portugal e o barroco de Portugal e também da cultura espanhola, o arcadismo é influenciado totalmente pela cultura francesa, devido aos acontecimentos movidos pela burguesia que sacudiram toda a Europa. Principais características do arcadismo: bucolismo, pastoralismo. A poesia arcade retrata uma natureza tranquila e serena, procurando um refúgio calmo que se contrastava com os centros urbanos monárquicos. O burguês culto buscava na natureza o oposto da aristocracia. Áurea Mediocritas, o equilíbrio do ouro. Os poetas, auto-intitulados pastores, exaltavam a vida simples, equilibrada, espontânea e humilde. Para ser feliz, bastava estar em comunhão com a natureza. No arcadismo, o ideal de vida equilibrada é uma vida sem excessos ou extremos. Pseudônimos pastoris, o fingimento poético, simulação de sentimentos fictícios, é marcado pela utilização de pseudônimos pastoris. A maioria dos autores desse estilo literário assumiam em suas obras nomes de pastores. Carpe diem significa aproveitar o dia, viver um momento com grande intensidade. Foi a atitude assumida pelos poetas que acreditavam que o tempo não parava e por isso deveria ser vivido plenamente em todos os sentidos. Fugere urbem significa fugir da cidade. Os árcades buscavam uma vida simples, próxima da natureza, longe das confusões urbanas. A modernização das cidades trazia os problemas dos conglomerados urbanos. A alternativa era mudar-se para os prados e campos.
É a fuga da agitação e da violência da cidade ou da corte em favor da simplicidade do campo. Inutilia truncat. As inutilidades eram cortadas, a linguagem era depurada, sem exageros ou o rebuscamento da poesia barroca. Os poetas árcades eram contidos em sua expressão poética, ou seja, eles eram objetivos. Universalismo. Os árcades não compactuam com o individualismo, tratam os temas de maneira geral ou individual. Vocês perceberam que nas principais características do arcadismo usa-se muitas expressões em latim. O latim ele estava associado ao estilo de vida simples e bucólico. Bem, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo e no nosso próximo vídeo nós vamos falar a respeito dos principais autores do arcadismo.